vocês comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Vamos começar aí pelo versículo de número 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre encontros, né, que nós temos com o Senhor. E não foi apenas um encontro que eu tive com Deus, né? Mas foram vários encontros e tem sido, e você também. Isso é muito bom para mim e para você, né? Podermos ser encontrados por Ele em situações muitas vezes complicadas da nossa vida. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Amém? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Podemos assentar. Jesus tinha muitos seguidores, pessoas que eram gratas, pessoas que tinham necessidades, pessoas que queriam manter a sua fonte, enfim, pessoas que gostavam dele. E Jesus sabia quem estava com ele e por que estava com ele. E uma certa feita em João, ele faz assim um discurso, uma pregação um tanto não muito bem recebida pelos ouvintes. Ele começa a falar assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo fica escandalizado, né? Imagina um judeu, né? O que é que nós vamos ser canibais agora? Aí o povo começa a ir embora. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: vocês também querem ir embora? Aí onde Pedro responde aquela frase que todos nós gostamos tanto, né? Não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, você percebe que no decorrer dos seguidores de Jesus, só vai ficando mesmo quem olha para ele e percebe que ele é dono do céu. Só. Você vai tomando uma concepção exata que muitos vêm. Muitos vêm porque estão doentes, muitos vêm porque estão falidos, muitos vêm porque estão tristes, porque estão com problemas. E dentro desta necessidade, estes que vieram começam a descobrir que ele não só cura, que ele não só resolve os problemas familiares, mas ele é dono do céu. Ele é dono da eternidade. Ele é o único que pode nos dar a esperança da eternidade, não é? Porque eu posso garantir que eu existo e para sempre, mas eu não posso garantir que eu vou estar aqui amanhã. Então o que é que nós precisamos entender? Analisarmos o que nos trouxe para o Evangelho, mas também as nossas motivações de permanecermos nesse Evangelho. Porque aquilo que nos trouxe pode estar ainda nos mantendo no Evangelho, de uma forma equivocada. Quem sabe você veio para o Evangelho porque você estava sozinho, porque você estava sem direção. Mas você não encontrou só um companheiro, você não encontrou só apenas quem te dirige, você encontrou o amado da sua alma, a sustentabilidade da sua existência. Você encontrou um Deus que habita dentro do seu coração, essa força ativa diariamente, aquele que te sustenta em todos os momentos e todas as situações. Porque às vezes eu e você, nós não conseguimos entender por que alguns crentes são igual ao termômetro. De acordo com a temperatura, eles se reportam. Temperatura alta, temperatura baixa, por quê? Porque eles não conseguem entender o que eu entendi, o que você entende. Que Jesus é insubstituível. Que Jesus é independente do que eu recebo dele, do que eu tenho dele. É independente da situação que eu viva. Agora eu vou viver, não importa. A Bíblia diz assim que uma multidão de pessoas estava acompanhando Jesus em sua jornada, e Jesus chega a uma cidade de Naim. E a Bíblia diz assim que Jesus estava em frente a uma outra multidão, duas multidões. E eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Sobre o encontro das duas multidões. Você sabe que um dia eu e você, nós estávamos na multidão do versículo 12. E às vezes nós experimentamos de novo o pessoal do versículo 12. O versículo 12 havia uma multidão piedosa, uma multidão compassiva, mas uma multidão muito triste.
porque acompanhava uma mulher viúva que havia perdido o único filho. E no versículo 12 diz assim: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então se encontra as duas multidões, a multidão do Senhor Jesus, um povo curado, abençoado, alegre, feliz, seguro, né? Porque tinha ali o mestre, aquele que fazia. E tinha outra multidão que já estava caminhando para enterrar ali o filho da moça, da mulher, da viúva. Aí antes de nós começarmos, eu quero falar uma coisa para você. Tudo bem, eu e você, nós recebemos um convite para sair da multidão do versículo 12 para pular para o versículo 11. Você sabe que às vezes nós fazemos uma visitinha no pessoal do versículo 12? Ou você não faz? Às vezes nós fazemos uma visitinha na multidão do versículo 12. Às vezes nós estamos abatidos, estamos chateados, estamos tristes. Às vezes nós estamos desanimados. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 13, versículo 4, há tempo de chorar e há tempo de rir. Não tem problema nenhum você passar dias difíceis, dias ruins, dias em que você faz uma visita na multidão do versículo 12. Mas a questão é, quando nós temos tanta intimidade com o pessoal do luto, quando nós temos tanta coisa em comum, e quando nós nos damos por conta, a multidão do versículo 11 nos incomoda. O sorriso dele nos incomoda, a alegria do pessoal do versículo 11 é seguro, é festeiro, é animado, é arrojado, é convicto, é desembaraçado. E aí quando nós olhamos para o pessoal do versículo 11, a gente fica meio assim, sabe? Não, ai meu Deus, para que tanta alegria? Tudo vai passar, tudo isso é vaidade. Ah, mas para que tudo isso? Ah, não, eu não quero. Tá, a impressão que dá é que você está vivendo um contexto piedoso, que você alcançou um patamar, uma elevação de humildade, de crescimento espiritual. Mas se você olhar bem a fundo, você está de luto. A tristeza, ela encralacou na sua vida de tal maneira que a alegria, que a felicidade, que os sonhos são momentos na sua vida. E não colunas, como o Senhor Jesus diz nas bem-aventuranças, que é o segredo da nossa sustentabilidade nesse mundo. Você percebe que a alegria das pessoas te incomodam, que quando você começa a conversar com um jovem, quando fala de sonhos, ou então de uma irmã, um irmão, que fala de projetos, você olha e você escuta assim com aquele sorriso amarelo, e você diz, ai Senhor, pobre dessa pessoa, né? Nossa, que isso, oh Senhor. Você olha e você não desdenha aparentemente, mas dentro de você existe uma repugnância para com aquilo. E você acha que você está no contexto correto, porque a sua espiritualidade, porque a sua ascensão espiritual te deu uma conotação profunda sobre as coisas. Você não percebe, tá? Que a sua seriedade demais se tornou legalismo, e o seu legalismo se tornou luto. Você só vive porque respira, mas não tem mais esperança, não tem mais alegria, não tem mais sonhos, não existe mais esse contexto da multidão do versículo 11. Aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que dá ânimo, aquele que dá sustento. E você não percebe que o que te fez ficar de luto foi essa jornada que não acaba nunca de enterrar coisas ou pessoas. Eu quero só fazer dois paralelos aqui. Eu quero falar duas coisas que levam pessoas a chegar nesse contexto de luto. Nada alegra elas. Uma canção, ai, mas a igreja vai cantar agora, começar a cantar uma canção de palma. Ah, pá, não. Nossa, ai, não, PG, ai, ficar conversando, não, ai, festinha, não. Você não percebe que você entrou num contexto de luto. Você não percebe aquilo que o Senhor diz em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, que o Senhor diz assim, ó, este Ezequiel é o meu exército, e eu visitarei os seus sepulcros e os arrancarei dali. Você não vê por uma vez
a obra do Senhor Jesus ou de Deus no Antigo Testamento, falando de um contexto de pessoas falidas emocionalmente, pessoas desistentes, pessoas abatidas. Só que os crentes de hoje, eles pensam que isto é uma elevação espiritual, é uma profundidade. Eles pensam que isso, que adequar-se a esse sintoma de tristeza, a essa situação abatida, comprometida com a dor e com o sofrimento, é o auge da espiritualidade, e vai colocar na cabeça deles que eles estão em luto, que eles estão fragilizados, que eles estão amargurados, que eles estão abatidos a tal ponto que eles não aceitam qualquer levante, qualquer situação que dê esperança a eles. Por quê? Primeiro, eles estão frustrados com o ser humano e consigo mesmo. Quando é que você está com o seu esquife andando e levando o seu enlutado? Quando você está com o seu esquife e você não mais acredita no ser humano e não mais acredita em você. Você não mais tem resistência para lidar com decepção e frustração. Por quê? Porque você colocou demasiadamente no próximo recursos que não deveria. Você teve um filho único. Por isso que você está da maneira que você está. Você é uma pessoa que vive de filho único? Pois é. Aí quando esse filho único morre, você fica a ver navios. Filhos únicos, o cônjuge. Filho único, o trabalho. Filho único, a igreja, o cargo. Filho único. Aí quando isso se abala, é normal que você fique de luto e levando o seu esquife sem nenhuma oportunidade de alegria, de esperança e de vida. O que seria ter um filho único? Seria uma área da sua vida que te absorve quase completamente. E eu quero dizer uma coisa para você, que a única pessoa que deveria te absorver completamente, que nunca vai te frustrar, você já sabe o nome. Mas quando é que você percebe que você dedicou tudo e deixou com que uma situação, uma coisa ou uma pessoa te absorvesse? Quando você está de luto com seu esquife, quando você bate o olho e vê que existe sim uma multidão que festeja, existe uma multidão que se alegra, existe uma multidão que celebra a vida, existe uma multidão que tem esperança, que tem fé, existe uma multidão que sonha, que acredita no amanhã, mas você não faz parte dela. E se você for colocado dentro dela, você vai ficar mal ambientado. Você vai ficar tão desintegrado daquilo, que aquilo vai te fazer mal. Existem pessoas que elas não conseguem viver bem, elas não conseguem estar bem, elas têm uma condenação, uma sentença sobre si, que sempre ela tem que estar afundada num problema. Ela parece urubu em cima de carniça. Ela tem banquetes à frente dela, mas ela vai em cima. Está tendo um problema aí? Procura-se problemas. Será que já não existe em nós um certo preço, uma certa inclinação para a alegria, uma certa inclinação para a fé? Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a solitude. Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a profundidade, contra as obras do Senhor na nossa vida, que nos leva a situações, a nós repensarmos, analisarmos, ficarmos um pouquinho sozinhos. Mas também nós não podemos nos fiar nessa clausura que virou a cabeça dos crentes. Crente não sonha, crente não é feliz, a não ser os abduzidos. A gente vive numa situação assim, 880. Tem os abduzidos que não sabem nada, não prestam atenção em nada, e eles são felizes da vida. E tem os enlutados, que são tristes, aborrecidos, e se sorrir para ele para economizar, ele gira um lado só. Por quê? Porque está enlutado. A questão é, aquela mulher só tinha um filho único, era o alvo da dedicação dela, era tudo que ela possuía. A vida dela estava sendo conduzida e levada junto com aquele esquife. Sua vida vai junto com o seu problema? Sua vida é deteriorada junto com uma situação? Está errado. Porque você é o importante, você é o cerne da situação, não as circunstâncias, que é passageira. Tudo que você está vivendo agora vai passar. Tudo que você viveu de dificuldade vai passar. Mesmo que você não tenha tido memórias emocionais, vai passar. Por que vai passar? Porque o único eterno aqui é você. Você é eterno, é para sempre. Deus garantiu isso por meio de Cristo.
Então o que nós precisamos entender? Que precisamos cuidar dos nossos lutos, das nossas situações, das quais nós nos impregnamos naquilo. E aí nós nos sentimos o máximo quando dizemos assim, ó, eu dei tudo de mim. Ué, mas como assim? Como é que você pode dar tudo de si em uma situação? Tudo de si apenas para Jesus. Aí em Jesus você tem força e condições para dar o que as pessoas precisam de você. Senão você vai acabar dando pérola aos porcos, colocando pérola em focinho de porco e assim vai. A Bíblia diz assim, que voltar a falar sobre as nossas visitações na multidão do versículo 12. Às vezes eu também visito a multidão do versículo 12, mas eu falo a verdade que eu não me sinto muito bem lá. Você se sente bem na multidão do versículo 12? Eu não me sinto bem. Eu quero ver Jesus. Eu quero encontrar com Ele. Eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer sobre as minhas emoções. Por exemplo, não chora mais. Eu preciso desse consolo. Eu preciso dessa restauração. Quando eu visito, eu e você visitamos a multidão do versículo 12, nós sabemos que nós estamos ali por pouco tempo. O nosso percurso ali é pequeno, nós sabemos que vai acabar. É isso que eu quero que você entenda. Não é proibido para mim nem para você, nós, vez por outra, estarmos na multidão do versículo 12, que está enlutada, mas mesmo ali nós temos a esperança. Ele vai vir, ele vai chegar. Será que agora eu estou sentindo? Ele vai chegar e ele vai olhar para mim e ele vai fazer um gráfico da minha vida emocional, da minha vida espiritual. Ele vai trazer luz e esperança, ressuscitar o que está morto. Ele vai fazer o que eu preciso que seja feito. É isso. Agora, você não pode estar na multidão do versículo 12 e totalmente de uma maneira familiar, totalmente à vontade, sabe? Assumindo luto, já vestindo roupas, já inteirando de assuntos. Você não pode fazer isso. E quando você começa a frequentar muito a multidão do versículo 12, você tem um alerta, como você está tendo hoje. Saia do luto, saia da tristeza, saia do abatimento, saia de todas essas situações que muitas vezes você está se entregando, que você está se deixando levar. E a palavra do Senhor Jesus diz assim, que Ele toca no esquife e diz, para o esquife. O parar é interessante, né? Eu já tive muitas paradas na minha vida que Jesus me parou. E quando Ele para, a gente tem uma surpresa, né? Porque a gente achava que a gente estava indo no caminho certo. A Bíblia diz assim no versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eles levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Antes do esquife, vamos falar sobre isso. Qual seria hoje a comoção em Jesus sobre mim e sobre você? A Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão por aquela mulher. Eu preciso muito da compaixão do Senhor Jesus. Eu preciso muito do amor dele, da misericórdia dele. Eu preciso muito da palavra dele, da força dele. Eu preciso muito. Só que isso eu preciso entender que eu preciso. Quando o salmista Davi relata o Salmo 23, ele diz assim, ó, em Deus tem sempre uma mesa posta para mim, diante dos meus inimigos. Não importa a situação que eu vivo, tem sempre uma mesa posta para mim. Você já ficou inapetente? Ou já viu uma criança com inapetência alimentar, sem vontade de comer? Você já passou por isso? Você olha para a comida assim, aquilo te noja, não desce, não vai. Então, existem crentes que quando eles se deparam com aquilo que Cristo tem para oferecer, não vai. Não é o que eu quero. O Senhor vem para mim com consolo, eu quero cama, eu quero travesseiro, eu quero um paninho para chorar. Muitas vezes o Senhor Jesus manifesta o amor dele, a compaixão por nós, por meio daquilo que ele quer contrariar em nós. Não, 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 não. Ele olha para ela antes de ressuscitar o filho e diz não. Antes do seu milagre, ele visita a sua reação. Antes de operar qualquer efeito e obra, ele restaura
restaura aquele que foi agredido, aquele que está mal, aquele que está abatido. Nós não, nós queremos o milagre, nós queremos o feito, nós queremos a obra, para que depois de visualizar a obra, depois de experimentarmos o milagre, nós entramos em uma outra condensação emocional, e não é assim que o céu trabalha. A primeira coisa que o Senhor vai restaurar na minha e na sua vida é a nossa constituição emocional. Por quê? Porque é por meio dela que nós glorificamos a Deus. Porque o que é interessante para o céu não é aquilo que eu estou vivendo, mas a minha estrutura. É aquilo que eu posso oferecer. Se realmente eu posso crer pelos olhos ou creio por fé. A primeira coisa que ele fez não foi ressuscitar o filho dela. A primeira coisa que ele fez foi mudar a constituição emocional dela. Ele olha para ela com compaixão. Quando o Senhor Jesus se aproxima de mim, quando Ele se aproxima de você, Ele não se aproxima de nós como se estivesse se aproximando de uma obra, de uma situação, de mais um. Nós somos individuais para Ele. Nós temos uma situação de historicidade com Ele. Quando Ele chega perto de mim, existe amor, paixão, carinho, afeto. Existe essa necessidade que Ele tem de estar perto de mim e de estancar a minha dor, as minhas lágrimas e de reorganizar o meu emocional. A Bíblia diz assim que Jesus olha para ela com muita compaixão, porque ela era viúva, sozinha, e estava enterrando o filho. Às vezes você é tão cobrador, não é? Eu sou tão contra pessoas que vivem numa amorosidade, mas também sou tão contra pessoas que se cobram. E dizem, então, o que é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada por enquanto. Deixa Ele fazer dentro de você. Que aquilo que você faça seja fruto da obra dEle e não uma situação mecânica. Quantos crentes hoje vivem uma situação mecânica? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. Deixa Ele fazer dentro de você. E então o que vai sair de dentro de você são frutos. É aquilo que é resultado daquilo que Ele fez. É verdadeiro, é autêntico, é veraz. A Bíblia diz assim que Ele olha para ela. E nós somos assim, nós gostamos de resultados imediatos. Então nós já queremos produzir, nós já queremos fazer. E às vezes a gente quer transferir isso para Jesus. Jesus faz logo, faz logo, faz logo. E Ele está ali preocupado com a gente. E Ele está ali voltado para o nosso emocional, para o nosso espiritual. Jesus, não, anda logo, atalha essa parte. Vai naquilo que eu quero, na minha bênção. Vai no meu milagre. E Ele diz, não, mas seu milagre não é importante para mim. O que é importante para mim é você. É o que você sente, é o que você pensa. É o que você precisa ser restaurado. O seu milagre é questão de uma palavra, de um gesto meu. Mas você não, você está numa situação complexa. É isso que eu preciso entender. O meu milagre pode esperar, mas o que eu estou vivendo não pode. Entende? O que eu estou vivendo é para agora. Ele precisa restaurar. A obra dele de restauração, a obra dele de colocar as coisas no lugar é para agora. É urgente para o céu. E eu não consigo entender isso. E eu acho que ele tem que estar onde eu quero que ele esteja. E eu acho que ele tem que trabalhar onde eu quero que ele trabalhe. Mas não, ele quer trabalhar em mim. Ele disse assim para ela, não chores. Porque ele estava sustentado por uma compaixão muito grande por ela. Jesus tem uma compaixão muito grande por mim e por você. Quando a gente está chorando, quando a gente está triste, quando a gente está abatido. Por quê, pastora? Porque Jesus quer que eu seja aguerrido, forte, ativo. Esquece isso. Quem gosta de todo o seu comportamento arrojado são sanguessugas. Jesus só quer você. A compaixão dele não é porque ele queria ter ela na multidão dele, celebrando, dando testemunho, falando. Não, a compaixão dele por ela era simplesmente por ela. Nada tinha a ver com ele. Nada. Quando ele olha para você, ele não fica com aquela situação tipo assim, ó, vou te curar para você frutificar, hein? Eu vou para você, ó, levanta a tua cabeça. Aquela situação que cobra. Você não cansa de se cobrar?
Às vezes você fica numa situação sintetizada de depressão, de angústia, porque a sua alma não aguenta mais cobrança. Ela não aguenta mais, não aguenta mais. Sabe esse negócio? Tem que ser produtivo todo o tempo, tem que estar bem todo o tempo. Jesus olha para ela em primeiro lugar. Por quê? Porque ela precisava ser restaurada. É você. Você fica, Deus abençoe meu marido, Deus abençoe meu filho. O Senhor fala, olha para você, pede para que eu te abençoe. Peça para que eu conserte dentro de você todos esses parâmetros errados, todo esse sistema de valorização absurdo que existe dentro de você. Peça, olha para você, eu quero trabalhar dentro de você. Esqueça um pouco os seus sanguessugas, esqueça um pouco suas muletas, esqueça um pouco quem está ao seu redor. Seja feliz com a minha compaixão. E a compaixão dele por ela, simplesmente por ela. Você sabia que existe uma pessoa que te ama? Mesmo quando você não tem nada para oferecer para ele. E esse é Jesus. Jesus ama você, mesmo quando você não tem. Mesmo quando não dá para ser, não dá para viver, mesmo quando você não pode. E eu já provei isso, eu tenho certeza que você também. E ele te ama. Aí você olha e diz assim, mas espera aí. Não estou produtivo, não estou no meu auge, não estou no meu ápice. O que é que o Senhor quer comigo? Você. Só você. E quando você descobre que Ele te ama desse jeito, você decide ir para outra multidão. Você não quer mais o luto, você não quer mais o desespero, você não quer mais ficar sofrendo intensamente, absolvido pelas situações. Você diz, Jesus, eu quero guardar meu coração. Ai, Jesus, eu quero economizar os meus sentimentos para Ti. Senhor, eu não vou mais ser 100% em nada e para ninguém. O meu 100% é Seu. Porque eu quero estar na multidão do versículo 11, porque eu gosto. Eu gosto de estar bem, eu gosto de estar feliz. O diabo busca muitos discípulos para estar na multidão do versículo 12, dizendo nada dá certo, tudo que você investiu foi em vão, e as coisas para você sempre foi assim, com muita luta, com muita dureza, com muito sacrifício. Você vê quando você investiu não tem retorno em nada. Aí o Senhor Jesus diz, vem para a multidão do versículo 11, eu vou te ensinar. O diabo quer criar discípulos do sofrimento, ele quer criar seguidores do luto. E Jesus quer criar seguidores da alegria. Segunda virtude do Espírito, amor, gozo. Mas hoje a alegria para os crentes se reporta ou se remete a financeiro, a boas notícias, e não uma virtude vinda de dentro, misturada com uma paz fortalecida. E Jesus teve compaixão dela, como tem de mim nessa noite e tem de você. E a compaixão dele é verdadeira. E ele diz assim para ela, não chores. O que Jesus está dizendo para você hoje, não mais. Quem sabe, não chores. Não desista. Ou não continue. Ou não continue fazendo isso, ou não, simplesmente não. Não haja mais desse jeito. Não fale mais assim. Não pense mais dessa maneira. Ele fala os nãos, porque os nãos nos curam. Porque os nãos nos param e faz a gente pensar. Às vezes nós somos tendenciosos e criamos hábitos do sofrimento. E quando ele fala não, a gente às vezes é teimoso e diz, Senhor, só mais uma provinha, só mais um pouquinho. Ou Senhor, não liga não, eu sou assim mesmo, eu tenho um lombo duro, eu aguento tudo. Ele diz, não, chega. Acabou. 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 Agora é comigo. Será que é muito difícil você entender? Quando ele fala não para você, ele está falando agora é comigo? Será que é muito difícil nós entendermos? Quando o Senhor diz agora você vai retirar tudo, todo investimento, todo sofrimento, chega de luto, você vai passar agora para a minha multidão, e eu vou ressuscitar o seu defunto, ou vou lançar ele na cova, não sei. Será que é muito difícil para nós entendermos
esse não do Senhor, onde Ele quer assumir o controle de algumas situações. Hoje, uma das coisas mais difíceis que os crentes têm a praticar é confiar em Deus. Eu não sei, por causa desse ativismo, por causa dessa antropologia que foi inserida no meio da igreja. Você pode, você consegue, você é guerreiro, você vai, você é forte, meu irmão, vai lá. Eu não sei o que isso reportou nos crentes, mas criou uma situação crônica de falta de dependência de Deus. As pessoas não conseguem mais dizer, eu entreguei. As pessoas não conseguem mais descansar, elas não conseguem mais confiar. E ele olha para ela e diz assim, não chore mais. Ele queria curá-la, restaurá-la, para depois fazer um milagre. O que vai te fazer feliz não é o seu milagre. O que vai te fazer feliz é ele aqui dentro. É a cura dele, é a palavra dele, que diz não, 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 não. A Bíblia diz assim, no versículo próximo, versículo 14, chegando-se, tocou o esquife. Os que levavam, pararam. Tem gente te ajudando a levar o esquife? Hoje que tem mais pessoas que ajudam, é atrapalhar, não é mesmo? Pessoas que ajudam a atrapalhar. Dificilmente pessoas você tem ao seu redor que te ensinam a olhar para o alto, que te ensina uma comunhão estreitada, que te ensina a estar com o Senhor Jesus. Aquele pessoal ali estava ajudando a mulher por compaixão, só que a compaixão daquele pessoal, ela não tinha ninguém. Como é que... compaixão daquele pessoal não estava ajudando ela. Falar a verdade, vamos ser bem sinceros. Pessoas que não podem fazer nada por você, quando te ajudam, só sincretiza a situação, só rudimenta a situação. Concorda comigo? Pessoas que não têm uma palavra de Deus para te falar. Pessoas que não têm uma situação que te arremete a um novo posicionamento. Tudo que ela vai te dizer vai te colocar mais no fundo do buraco. E era o melhor que eles podiam fazer. Eu sei que as pessoas que te cercam, elas fazem o melhor. Só que o melhor delas não resolve nada para você. Aí a Bíblia diz assim, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta aí, moço. Fala se o problema naquele lugar era o defunto ou era a mulher. O problema das irmãs Marta e Maria era Lázaro ou as irmãs. Para Lázaro, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Quantos de versículos tem que Jesus conversa com Marta e com Maria? O problema ali não era Lázaro, o problema eram as irmãs. O problema meu não é as minhas obras que tem que ser feitas, é o meu milagre. O problema sou eu. O problema é você, o problema somos nós. O milagre não é problema para o Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus para o esquife e diz assim, jovem, levanta. O dono da vida, o dono do milagre, aquele que pode todas as coisas, que tem a soberania absoluta. É com esse que nós convivemos diariamente. Às vezes você fica tão cansado da sua situação, que você começa a olhar para o Senhor Jesus um pouco desconfiado. Pastora, mas como? Quando as suas orações não são mais definidas, quando você não fala mais sobre certezas, sobre convicções, sobre confiança, quando você começa a duvidar de uma maneira assim, meia camuflada. Ele diz, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E começou a conversar. Era moço, né? Começou a conversar. Todos os sentidos em ordem. Não é? Estava tudo bem. Tudo bem para ela. Agora ela não mais fazia parte da multidão do versículo 12, mas da multidão do versículo 11. Depois que Jesus encontrou-se comigo e com você, nós não fazemos parte mais da multidão do versículo 12. Pastora, mas de vez em quando eu faço uma visita lá. Não pode durar muito tempo, viu? Se durar muito tempo, você vai começar a se lembrar de como era, o saudosismo, a melancolia vai vir, aí você vai criar novos hábitos, daqui a pouco você já está junto com ela, e a multidão do versículo 11, que celebra Jesus, já vai te ser estranha. A Bíblia diz assim,
e entregou a sua mãe. O seu milagre, Jesus quer entregar ele para você. Mas depois que ele tiver te restaurado. Eu não sei, você não sabe, uma das regras do céu que nós deveríamos aprender é que, enquanto o Senhor está trabalhando no seu milagre, o alvo principal é você. Ele tem que habilitar o receptor do milagre. E quando o milagre chega, você está restaurado à altura dele. Quantas vezes Deus tem usado coisas inóspitas, coisas ruins, coisas desconfortáveis para mudar o nosso interior e mudar a nossa vida. E nós, às vezes, não aceitamos isso. Você acha, às vezes, que aquele lá é o problema. O Senhor fala, não, aquele lá não é o problema. Quando eu fizer assim, acabou. O problema é você. Tem feito tudo errado. Você é meu e eu quero consertar você. E, às vezes, nós não entendemos esse trabalhar do reino de Deus. E a Bíblia diz assim, em 16, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A multidão enlutada, que estava no versículo 12, agora começa a falar de maravilhas. O que significa isso? Significa que você pode mudar a multidão que te acompanha. O milagre daquela mulher e a situação daquela mulher influenciou toda a multidão enlutada. E eles glorificavam a Deus. Tá? Confusos, dizendo um profeta se levantou. Mas tudo bem, hoje não vamos falar sobre isso. Mas eles glorificavam a Deus. Aquela multidão que chorava, aquela multidão que lamentava, agora glorificava a Deus. Diga assim comigo, a minha restauração é que vai abençoar quem está sofrendo. Ah, mas pastora, não é assim que funciona. Funciona assim, a pessoa que está fazendo errado me faz sofrer. Ela sofre, eu sofro. Então tá, comece a glorificar a Deus pela mudança da sua vida. E o que Deus fizer em você vai reportar diretamente naquela pessoa. Uma coisa que eu tenho que respeitar e você também, é aquilo que Jesus diz em João. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva que salta para a vida eterna. Se eu quero que aqueles que me cercam, que estão errados, confusos, desviados, entregues ao seu erro, à sua miséria, sejam abençoados, é por meio daquilo que vai fluir de mim. E se eles me contaminarem dentro da mesma situação, seremos dois juntos andando em um circuito de luto. Mas se eu tiver um milagre, eu irei influenciar essa multidão de 1, de 2, de 3, de 4 que está no erro, na amargura, e a água que vier de mim irá transformar aquela vida. Mas o que o diabo quer fazer, é o que muitas vezes ele tem podido e conseguido, é fazer com que o triste contamine o crente, com que o arrasado, desviado, o errado, viciado, contamine o crente. Aí o crente fala assim, porque eu lutei, eu orei, eu fiz, olha aí no que deu, porque não deu nada. Quer dizer, o que ele está fazendo? Te convertendo para a multidão do versículo 12. Ao invés de você falar, não, pera um pouquinho, eu vou ser restaurado e eu vou fazer com que a sua vida glorifique a Deus, porque eu creio no Deus da restauração, eu creio no Deus da restituição. O que Jesus fez? Ele restituiu o filho para aquela mulher, assim como ele trabalha para restituir os nossos milagres. O seu milagre hoje está vestido de uma maneira diferente. O seu milagre hoje é um cabeça ruim, o seu milagre hoje é um problema, o seu milagre hoje é uma pessoa abduzida, o seu milagre hoje é uma situação horrível, mas é o seu milagre. Só que ele está vestido de roupagens inadequadas. O que Jesus vai fazer? Jesus vai restituir aquela pessoa e transformá-la em milagre e restituir para você. Diga amém. Diga eu creio nisso. Isso vai acontecer como? Por meio de quem? Um anjo, pastora, um querubim, que de possível 6 asas seria bom, um arcanjo então, ou Senhor, o próprio Gabriel. Se puder, por favor, manda Miguel. É assim? Não. Quem será a coluna? Você. Quem será o anjo? Você. Quem será o profeta? Você. Quem será a rocha? Você.
Quem será a luz? Você. Quem será o sal? Você. De onde vai vir a água? De você. De onde vai vir a exortação? De você. De onde vai vir o exemplo? De você. De onde vai vir o fruto? De você. E tudo muito mais. Aquela pessoa só receberá transformação se houver alguém que está nessa situação de transformado. Você consegue ver uma pessoa que vai influenciar o outro assim? Eu vou transformar. Ah, não vai transformar nada. Por quê? Porque transformadores estão de pé. Transformadores são consolados. Primeiro Jesus consola ela. Primeiro Jesus restaura a vida emocional dela, para que ela tenha fé. Primeiro Jesus quer restaurar você, para que você fique de pé, para que você tenha hospitalidade para receber o seu milagre. Quero dizer uma coisa para você. Quanto mais você fala, quanto mais você cobra, quanto mais você critica, mais você afasta quem vai ser restaurado do milagre. Suas palavras têm que ser com o dom de todas as coisas. Tem gente que acha que por muito falar é que a coisa vai acontecer. Tenha atitude de quem confia. Porque confia. Tranquilo. Ai, eu orei. Eu jejuei ontem, meu Deus. E olha aí hoje, deu tudo errado. Até o que estava pronto desfez. Por quê? Porque o seu olho está onde? Onde é que está o seu olho? É nele? Não, é no milagre. Então olhe para o milagre. Jesus tira o olhar daquela mulher do defunto. Jesus tira os sentidos dela que estavam envolvidos no defunto. E diz assim, olha para mim, para mim. Para mim, deixa eu te consolar, deixa eu te restaurar, deixa eu cuidar de você. Tire os olhos do seu defunto. Ele está lá fétido, está lá apodrecendo. Tire os olhos dele, porque enquanto os seus olhos estiverem fitos nele, você vai condená-lo a essa situação de apodrecimento. Mas quando você olhar para Cristo e Cristo te restaurar, a água que vai vir de você vai limpá-lo, o pão que vai vir de você vai alimentá-lo, a luz que vai vir de você vai iluminá-lo. É assim que funciona. Os milagres acontecem assim, milagres são construídos. Aí você fica assim, olhando cada situaçãozinha. Aí piorou, aí mudou, aí piorou, aí mudou. Peraí, né? Aí não dá, né? Aí nós assinamos a nossa sentença de dependentes de seres humanos, de circunstâncias e dependentes de fatos. Jesus quer um encontro celestial com você, onde Ele vai tirar você da multidão do versículo 12 e passar para o versículo 11. Amém? E aí você vai conseguir influenciar todos que estão ao seu redor e fazê-los com que eles glorifiquem a Deus. Porque eles vão olhar para você e ver o quê? Alguém que tem Jesus. Você tem Jesus? Todo mundo diz que tem Jesus, né? É de se examinar, não é mesmo? Deixa Jesus então, se você tem Ele, e eu acredito que tenha. Deixa Ele falar. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te dirigir. Deixa Ele mover-se dentro de você. Deixa Ele te exortar. Deixa Ele falar não para você. Ouça os nãos que Ele tem a te dizer. Amém?